Por que a vida é tão difícil para mim? Parece que só tem sofrimento e dor. Quando penso que as coisas vão melhorar na minha família, vem outra batalha. Será que isso nunca terá fim? Olá, eu sou Sônia Moraes, terapeuta familiar, e hoje quero te trazer o exemplo de alguém que retrocedeu para avançar. Esse alguém é José. Ele aparece no capítulo 37 de Gênesis com 17 anos, o 11º de 12 filhos e o favorito de seu pai, Jacó. Eles constituíam uma família complicada e misturada, com Jacó, suas 2 esposas, 2 concubinas e todos os filhos vivendo sobre o mesmo teto. José parece imaturo, arrogante e alheio aos fatos de que os seus sonhos e visões que Deus o dava somente o alienavam mais de seus irmãos, que nutriam um ódio crescente por ele. E na esperança de nunca mais ouvir falar dele, o venderam como um escravo para o Egito e mentiram dizendo que ele havia sido morto por um animal selvagem. De muitas formas, o nível e o número de segredos numa família dão indicação do seu nível de saúde e maturidade. A família de José, por esse padrão, estava muito doente. O pai de José, o avô, o bisavô, todos se envolveram em mentiras e meias-verdades, sigilos e inveja. Agora, eles levam esse padrão hereditário para um outro nível. Imagine o impacto para José. Ele perdeu os pais, os irmãos, cultura, alimento, língua, liberdade e esperanças. Tudo em um único dia. Então, no Egito, quando servia como escravo na casa de Potifar, foi falsamente acusado de estupro e mandado para a prisão durante anos. Uma porta se abriu para sua libertação enquanto estava na masmorra, mas foi esquecido mais uma vez. Sua vida, aos 30 anos, parecia uma tragédia. Se alguém tivesse de estar cheio de amargura e raiva por tanta dor familiar, esse alguém seria José. Porém, ele permaneceu fiel, buscando e amando a Deus. Então, o incrível aconteceu. Numa noite, pela interpretação de um sonho, José foi arrancado do fundo da prisão e transformado na segunda pessoa mais poderosa do Egito. Ele continuou a andar com seu Senhor até o dia da sua morte, sendo usado como um parceiro de Deus para Israel, para ser uma bênção, para a sua família de origem e para o Egito, para o mundo. Ele honrou e abençoou a família que o havia traído. José retrocedeu para depois avançar. A pergunta é: como? Que lições podemos aprender com sua vida? Repetidamente, José confirmou a grande e amorosa mão de Deus em todos os seus sofrimentos e dificuldades. Ele afirmou que Deus misteriosamente nos conduz em seus propósitos através das trevas e da escuridão. José compreendeu que em todas as coisas Deus está em ação, a despeito de, por meio de e de contra todo esforço humano para orquestrar os propósitos. Deus nunca perde nada de nosso passado para o futuro, quando nos submetemos a Ele, claro. Cada erro, pecado e desvio que realizamos na viagem da vida são sempre empregados por Deus e se tornam seu dom para um futuro de bênçãos. Muitas vezes somos resistentes em retroceder e sentir a ferida e a dor do nosso passado. José chorou várias vezes quando se reuniu com a família. Ele chorou tão alto que os egípcios o ouviram. Ele não minimizou nem racionalizou os anos de sofrimento, mas reconhecendo e vivenciando o seu sincero sofrimento, ele verdadeiramente perdoou e pôde abençoar os irmãos que o traíram. Ele viu como Deus o mandou à frente ao Egito para salvar a vida dos parentes por meio de um grande livramento. José tinha muitas razões para lamentar e reclamar de sua vida, mas não fez isso. Tanto a família quanto os eventos traumáticos em nossa história nos passam mensagens negativas e roteiros que dirigem inconscientemente a nossa vida.
Essas decisões que tomamos, sempre esquecidas, são encenadas repetidas vezes em situações adultas, mesmo quando não são necessárias. José tinha plena consciência do seu passado. Pense numa peça e num roteiro sendo entregue a um ator para um papel. A maioria de nós nunca esquece de examinar os roteiros entregue a nós por nosso passado. José o fez e abriu a porta para o futuro de Deus, reescrevendo-o com Deus. Temos voltado aos nossos padrões de comportamento mais alinhado com a nossa infância, ou temos nos libertado do nosso passado para viver o que Deus tem para nós agora. José poderia ter destruído seus irmãos pela raiva. Em vez disso, ele se uniu a Deus para abençoá-los. Para alguns de nós, profundamente magoados como José, isso pode parecer um caminho difícil, quase impossível. Mas José fez uma escolha. É a mesma escolha que fazemos todos os dias. Deus é confiável? Deus é bom? Pode-se descansar em Deus? José havia claramente desenvolvido uma história secreta durante um longo período em seu relacionamento com Deus. Sua vida foi toda estruturada em torno de seguir o Senhor, Deus de Israel. Então, quando chegou o momento de uma decisão crítica, ele estava pronto. Retroceder para avançar é algo que devemos fazer no contexto da comunidade, com amigos idôneos, um mentor, diretor espiritual, conselheiro ou terapeuta. Precisamos de pessoas confiáveis em nossas vidas, a quem possamos perguntar: o que você sente em relação a mim? Diga-me os sentimentos e pensamentos que você tem quando está comigo. Por favor, seja honesto comigo. Ouvir suas respostas será um longo caminho na direção da cura e para uma perspectiva sobre áreas da nossa vida que precisam ser abordadas. Por isso, preciso te dizer que isso requer muita coragem. Se você precisa de ajuda para dar esse passo atrás, para poder avançar, conte comigo. Sei que parece difícil, porém com a ajuda certa ficará muito mais fácil. Agora eu quero te pedir, não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar os sininhos das notificações. Compartilhe com aquele seu amigo que precisa de uma família transformada. Semana que vem tem mais vídeo para ajudar a ter uma família emocionalmente saudável. Espero por você. Até mais!